Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, Daniel já estava de pé. Ele saía de casa ainda no escuro, caminhando pelas ruas silenciosas da cidade, com o coração cheio de esperança e a mente cheia de perguntas. Porque, apesar de todo o esforço, parecia que nada na vida dele mudava. Daniel trabalhava duro, muito duro, tentando todos os dias construir algo melhor para a sua vida e para a sua família. Enquanto muitos ainda estavam dormindo, ele já estava lutando para conquistar algo melhor para a sua família. E mesmo assim, os resultados nunca pareciam chegar, como se todo o esforço desaparecesse no silêncio dos dias. Os meses passavam, e a sensação era sempre a mesma. Muito esforço, muito cansaço e quase nenhuma recompensa aparecendo diante dos seus olhos. E foi, numa dessas manhãs, enquanto caminhava para o trabalho, que Daniel olhou para o céu e fez uma oração simples. Ele não pediu riquezas e nem pediu sucesso naquele momento. Ele apenas disse com sinceridade no coração: Deus, eu só queria entender por que estou tentando tanto e nada parece acontecer. Era uma oração simples, mas carregada de verdade. Naquele dia, depois do trabalho, Daniel decidiu passar por um pequeno parque antes de voltar para casa. Ele precisava respirar, precisava desacelerar a mente e organizar os pensamentos. Sentado em um banco, ele observou um senhor idoso plantando algo na terra. O homem cavava devagar, colocava sementes e depois cobria com cuidado, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Curioso com aquela cena tão tranquila, Daniel perguntou: Senhor, quanto tempo demora para isso crescer? Ele realmente queria entender quanto tempo leva para algo finalmente dar resultado. O idoso sorriu e respondeu calmamente: Depende. Daniel franziu a testa e perguntou novamente: Depende do quê? O homem respondeu com paciência: Algumas sementes crescem rápido, outras passam muito tempo debaixo da terra antes de aparecer. Era uma resposta simples, mas cheia de sabedoria. Ele então olhou diretamente para Daniel e disse algo que ele nunca mais esqueceria. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Daniel ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras, enquanto o vento passava suavemente pelo parque. Havia algo naquela frase que tocou profundamente o coração dele. O homem continuou: Enquanto você não vê nada na superfície, debaixo da terra, as raízes estão crescendo. Ele falou isso apontando para a terra recém-plantada. E quando as raízes ficam fortes o suficiente, a planta finalmente aparece. Aquela frase parecia muito mais do que uma explicação sobre plantas. Daniel sentiu algo diferente dentro do coração naquele momento, porque pela primeira vez ele entendeu algo que nunca tinha pensado antes. Talvez, só talvez, Deus estivesse trabalhando na vida dele exatamente assim. Talvez aquilo que parecia demora fosse apenas preparação. Talvez aquele tempo de silêncio, de esforço, de espera, não fosse perda de tempo. Talvez fosse exatamente o tempo em que as raízes estavam sendo formadas. A verdade é que muitas pessoas desistem porque não veem resultados imediatos. Elas acreditam que nada está acontecendo simplesmente porque não conseguem ver. Mas o que elas não percebem é que Deus não trabalha apenas no que aparece diante dos olhos. Muitas vezes, Ele começa exatamente no que ninguém consegue enxergar. Ele trabalha primeiro no que sustenta: raízes invisíveis, força interior e uma fé verdadeira que permanece mesmo quando tudo parece difícil. E quando chega o momento certo, aquilo que parecia demorar tanto finalmente floresce. E quando floresce, todos conseguem ver o que antes estava escondido. Naquela noite, Daniel voltou para casa diferente. Os problemas ainda estavam lá e as responsabilidades continuavam as mesmas. O trabalho ainda era difícil e o caminho ainda parecia longo. Mas dentro dele, havia algo novo que ele não sentia há muito tempo: paz. Porque agora ele sabia que só porque ainda não estava vendo resultados, não significava que Deus não estava agindo na história dele. E talvez você também esteja vivendo um momento parecido agora. Talvez você esteja trabalhando muito, tentando muito e orando muito. E mesmo assim parece que nada muda, como se seus esforços estivessem sendo ignorados pelo tempo. Isso pode cansar o coração de qualquer pessoa, mas escute isso com atenção.
Deus nunca desperdiça esforço. Cada lágrima, cada oração e cada dia de luta tem valor diante dele. Tudo está sendo usado para construir algo maior do que você consegue ver agora. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está sendo preparado. Porque quando Deus está preparando algo grande, Ele começa pelas raízes. Ele fortalece aquilo que vai sustentar o que ainda está por vir. Então não desista ainda. Aquilo que hoje parece silêncio pode ser apenas o tempo em que Deus está trabalhando em lugares que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E quando chegar o momento certo, a sua história vai florescer.